Vamos começar nossa análise de hoje desmontando um mito automotivo super teimoso. A ideia aqui é dar uma olhada rápida debaixo do capô e, em seguida, ampliar a nossa visão para entender como isso tudo acabou desencadeando uma verdadeira revolução energética global. É literalmente o ponto exato onde a mecânica de precisão esbarra na macroeconomia. E aí chegamos na grande pergunta que não quer calar. Afinal, o etanol realmente estraga o motor do carro? Bom, esse é aquele medo clássico, quase uma lenda de posto de combustível, né? Aquela velha crença de que o biocombustível vai causar uma corrosão galvânica terrível e simplesmente arruinar os componentes do veículo. Para a gente entender a realidade dos fatos e tirar isso a limpo, vamos passar rapidinho por 4 pontos. Primeiro, o mito do etanol. Segundo, a revolução Flex Fuel. Depois, o legado da cana e, para fechar, a nova fronteira do milho. Então vamos lá, parte 1. O mito do etanol e as raízes históricas de todo esse medo. E olha, a verdade é que esse pavor popular não caiu do céu, viu? Ele tem sim uns fundamentos bem reais que justificavam totalmente a desconfiança do pessoal no início. Pensa só, lá no final dos anos 70 e ao longo dos anos 80, com o programa Pro-Álcool, os motores foram adaptados meio que às pressas e eles sofreram bastante. O etanol hidratado atrai umidade, que é uma beleza, como se fosse um ímã mesmo, uma propriedade higroscópica. O resultado disso, carburadores de alumínio oxidando super rápido e aquelas mangueiras de borracha nitrílica comum simplesmente ressecando e esfarelando com o tempo. Era uma baita dor de cabeça. E aqui a gente vê um contraste absurdo entre essas duas eras da engenharia. De um lado, no passado, a gente tinha tanques de metal ferroso que enferrujavam fácil e umas borrachas totalmente inadequadas. Já do outro lado, na nossa era moderna pós-2003, a engenharia virou o jogo. A coisa toda é literalmente blindada com polímeros de alta densidade e revestimentos de cerâmica. E vale lembrar que isso não é achismo nosso, tá? Toda essa evolução maravilhosa da mecânica está cravada, muito bem documentada, nos registros técnicos da Revolução Flex Fuel de 2003, que foi basicamente o marco final daquelas antigas vulnerabilidades. O que nos leva à parte 2, a Revolução Flex Fuel, e como a indústria projetou essa solução definitiva. Bom, a blindagem dos nossos carros modernos se apoia em 3 pilares mecânicos principais. Primeiro, a parte de metalurgia e polímeros. Depois, o gerenciamento eletrônico aliado à lubrificação. E, por último, os sistemas de partida avançados. É esse combo que torna os veículos atuais 100% imunes aos efeitos dos biocombustíveis. Para começar, a própria composição química das peças mudou da água para o vinho. Estamos falando de materiais que são totalmente inertes. Coisas como polietileno de alta densidade moldado por sopro lá nos tanques, válvulas revestidas com níquel ou cerâmica e linhas de combustível feitas de fluorelastômero Viton. A sacada é que esses materiais simplesmente não sofrem nenhum tipo de degradação com o etanol, ou seja, o problema físico foi completamente extinto. Mas não para por aí, porque além da blindagem física, a inteligência eletrônica também entrou em cena de vez. As unidades de controle de hoje ajustam a ignição num piscar de olhos, literalmente em milissegundos. E para fechar a conta com chave de ouro, os óleos lubrificantes de ponta trazem aditivos super específicos que conseguem preservar a viscosidade do motor e ainda neutralizam qualquer resíduo ácido do etanol. Outra coisa fascinante de se perceber é como aquele antigo reservatório auxiliar de gasolina, sim, o famigerado tanquinho de partida a frio, virou peça de museu. Ele ficou completamente obsoleto. A engenharia substituiu aquele sistema por aquecedores de altíssima eficiência que ficam ali mesmo, na galeria de injeção. Isso faz com que o etanol volatilize instantaneamente. Genial, né? Agora, partindo para o nosso terceiro ponto, o legado da cana e como essas fundações foram construídas lá em 75. Porque pensa bem, entender toda essa resolução técnica debaixo do capô abre o caminho para a gente poder olhar para os campos, exatamente de onde esse combustível todo sai. Fazendo uma viagem no tempo, o programa Pro-Álcool começou em 1975, como uma resposta super ambiciosa àquelas crises globais do petróleo. E usando o nosso clima tropical a favor, a gente conseguiu desenvolver a maior competência agronômica em cana-de-açúcar de todo o planeta. O segredo por trás do sucesso, variedades genéticas de cana que são altamente resistentes e perfeitamente adaptadas ao nosso ambiente. E aqui que está a sacada mestre. A verdadeira genialidade de uma economia circular perfeita. O subproduto do combustível, que é o bagaço da cana, é usado para alimentar a própria planta industrial, queimando em caldeiras de alta pressão,
E olha que loucura, essa autossuficiência é tão grande que o excedente de eletricidade limpa gerada é injetado direto na rede elétrica nacional. É justamente isso que garante a menor pegada de carbono do mundo no setor. O que nos leva à nossa quarta e última parte, a nova fronteira do milho e a consolidação dessa superpotência global de bioenergia. Se a gente analisar os dados técnicos recentes, vamos ver uma virada de jogo absolutamente impressionante. Está rolando um crescimento vertiginoso do etanol de milho, puxado muito forte por estados como Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. E esse movimento transformou completamente a nossa matriz de bioenergia. E o grande trunfo ambiental dessa história toda é a genialidade da nossa famosa safrinha. É um modelo incrível que maximiza o uso da terra ao extremo. Basicamente, o milho é cultivado na exata mesma área, logo em seguida a colheita da soja. Isso é sensacional porque elimina de vez a necessidade de abrir novas fronteiras agrícolas ou causar novos desmatamentos. Sustentabilidade na veia. Toda essa inovação acabou gerando duas arquiteturas industriais que são bem formidáveis. De um lado, temos as usinas full, dedicadas exclusivamente ao milho, os 365 dias do ano. Do outro, as engenhosas usinas flex. Elas processam a cana durante a safra normal, mas quando chega entre safra, elas migram toda a operação para o milho. Com isso, aquele que era o maior obstáculo histórico do setor, a danada da sazonalidade, foi finalmente superado. E as consequências práticas disso são gigantes, viu? Garantindo uma produção constante o ano todo, o mercado interno deu aquela estabilizada boa e a volatilidade dos preços simplesmente despencou. Foi justamente essa constância na produção que pavimentou o caminho para conseguirmos fechar acordos e contratos internacionais massivos de longo prazo. Então, à medida que o mundo inteiro busca desesperadamente por fontes de energia limpa, fica a grande reflexão. Como é que esses modelos perfeitamente projetados, testados e circulares vão acabar ditando o futuro pós-carbono global? Fica claro que quando a engenharia desbanca os mitos e o campo consegue aperfeiçoar a sustentabilidade dessa maneira, os resultados literalmente mudam o jogo. Fica essa reflexão super importante pra gente. Um grande abraço e até a próxima análise.